A gente vai falar sobre as 6 fases do adestrador. Então, o que a gente vai ver ao longo dessa aula? Primeiro, eu quero passar um teste para você avaliar em qual das 6 fases você se encontra. Beleza? Por que as pessoas começam pelo jeito errado e acabam permanecendo nele? Eu diria que a maior parte das pessoas que eu conheço acaba permanecendo nele por longos períodos. Quais são as 6 fases da formação do adestrador tudo de cão? Então, eu vou abrir aqui para vocês, em primeira mão, qual é a nossa estrutura de treinamento do adestrador que entra para a equipe. Beleza? Então, pegue papelzinho, pegue uma canetinha, que vai ter bastante conteúdo. Depois, eu vou explicar do lançamento do Hakuna Batata, a ciência e a arte de treinar cães. Ao final dessa aula, eu vou explicar sobre o curso e explicar também o porquê do nome, o nome inusitado. Então, qual que é o objetivo da aula? Apresentar um caminho bem conhecido por nós, seguro e confiável de desenvolvimento do adestrador. Esse caminho ele precisa gerar segurança para você construir comportamentos. Ele precisa gerar segurança para você resolver problemas de comportamento. E eu diria que as pessoas que chegam efetivamente na fase 6, elas ficam muito mais seguras, elas ficam muito mais confiantes nas suas habilidades de construir comportamentos e resolver problemas de comportamento, acabam tendo um reconhecimento no mercado muito maior, agenda muito mais cheia e acabam cobrando um valor acima da média do mercado. Ah, Léo, mas será que isso é possível mesmo? Né? A pergunta é pertinente. E isso é o que a gente faz, eu e a Sara, eu trabalhei com adestramento em domicílio de 2002 até 2012, se eu não me engano, 2012, 2013, direto até que me dediquei exclusivamente ao treinamento da equipe da Tudo de Cão. A Sara, mesma coisa. Então, durante esse período, eu e a Sara, a gente nunca investiu R$ 1 em divulgação. Por quê? Tudo que a gente tinha de alunos vinha da própria rede de indicação de pessoas que conheciam o nosso trabalho, a gente treinava os cães, indicava para várias outras pessoas e por aí vai. Só que não só comigo, com a Sara. Talvez você fale, mas só com vocês dois? Não, na verdade, com toda a equipe da Tudo de Cão acaba funcionando dessa forma. A nossa principal forma de captar alunos é através da indicação dos nossos próprios alunos. Então, para quem que é essa aula? Para a pessoa que quer iniciar uma carreira de adestrador, para um adestrador que quer buscar o seu próximo nível, para adestradoras experientes que querem se aprimorar mais, ou aquele tutor ultra comprometido que não quer só resolver um problema de comportamento, ele quer conhecer a fundo sobre o comportamento de cães. E para quem que não é essa aula? Para um tutor que só quer resolver um problema de comportamento. Tá? Nesse caso, eu indico fortemente que procure um adestrador da Tudo de Cão, porque senão seria como se você fosse dar um tiro de canhão para matar uma formiguinha. Não faz muito sentido. Então, essa aula não faz sentido para aquelas pessoas que só buscam resolver um problema de comportamento ou outro. Para aquela pessoa que não tem disposição para treinar e se dedicar. Então, apesar de eu colocar que sim, é possível, eu preciso aqui sim, ser 100% transparente com você. Vai exigir muito tempo, muita dedicação, treinos diários, tá? Como qualquer coisa que você queira evoluir na vida. Então, aqui você nunca vai me ver dando 3 dicas rápidas para se tornar um adestrador de sucesso. Jamais. Porque eu entendo que a profissão é algo realmente muito sério que exige dedicação. Então, vamos olhar primeiro alguns resultados para a gente ver se realmente é possível tudo isso que eu estou mencionando. E aí eu quero pegar aqui, quero começar com um caso que eu pessoalmente gostei bastante, que é o caso do Lucas da Paçoca. A Paçoca eu que treinei e ela foi treinada para ser um cão de serviço para cadeirante. Né? Então o Lucas, ele é tetra, ele consegue movimentar os braços, mas ele não tem força, ele não tem movimento de bíceps e tal. Então a gente treinou essa cachorrinha para ele. A primeira parte do treino, que é quando ela fica comigo, é onde eu tenho tempo para trabalhar diversas coisas. Então eu vou mostrar aqui alguns comportamentos que foram treinados no chão, por exemplo, com ela. É uma coisa que eu consigo fazer, então, por exemplo, eu vou tirar a loja, tá? Então aqui ela está pegando o controle remoto. Apagar a luz, apaga, acende a luz, tira a roupa. Né? Então a gente tira a meia, então a meia é o que ajuda bastante o Lucas. Né? Então ela precisa andar na guia de forma impecável, porque qualquer coisa que faça pode derrubar ele, inclusive. Né? A gente treina os cães a pegar objetos de gaveta, né? Fechar a gaveta, obviamente. Aqui um pouquinho de novo do acender e apagar a luz. E aí aqui tem uma coisa que é legal de ver. Com quadros na parede, piso branco, Lucas e Paçoca caminham. Então, geralmente, quando eu estou andando com a Paçoca e a guia cai no chão, né?
ela pega e me entrega na mesma hora. Os lugares que eu frequento, eu consigo entrar com ela, né? Ela tem uma carteirinha de cão de assistência, ela sempre... Então aqui quando caem objetos da mão dele, por exemplo, ela pega e tal. Aqui é um treino da meia de novo. E ela aqui um pouquinho mais completo, porque ela entrega também o tênis quando precisa. Ela precisa estar melhor angulada, senão ela não consegue tirar a meia. Então, até aqui é algo que pra gente é relativamente tranquilo de se construir. Essa parte é bonitinha ele falando. Isso facilita bastante a minha vida. Então, até aqui é o que é relativamente tranquilo para a gente construir. Agora, essa é a parte que é interessante, que eu queria mostrar em relação a essa segurança na hora de construir comportamentos. Quando eu estava fazendo a entrevista com o Luca, para fazer a formação de dupla entre os dois, eu sempre busco conhecer bem a vida da pessoa, entender um pouco as dificuldades. E aí eu vi uma dificuldade que me saltou aos olhos, que é, quando ele está na cadeira de rodas, ele tem dificuldade para subir para a cama, porque a cama é um pouco alta, né? Aí ele tem que colocar uma tábua aqui atravessada, e ele sempre pedia para alguém dar um puxãozinho aqui na lateral, né, para ele conseguir fazer toda a transferência. Ele é um cara alto pra caramba, ele tem 1,92 m de altura, né? Então eu precisava só dar um toquinho que aí ele conseguia fazer o restante. E eu falei, putz, isso aqui eu consigo treinar a Paçoca para te ajudar nisso. Só que veja, a Paçoca já não estava mais comigo, eu não tinha tempo hábil para fazer isso, então eu precisava ser extremamente assertivo e construir de uma forma rápida para não perder o meu tempo lá na casa dele, nem o tempo dele. Então, esse treino foi o segundo treino, e é isso que eu quero que... Então ele tira o quadril, ela puxa, e aí ele consegue fazer o resto da transferência. Ele aqui já consegue fazer o restante da transferência. Então esse aqui foi o segundo treino, segundo, terceiro treino, né? E aí entra nisso que eu estou colocando para vocês, de ter a segurança de que você vai conseguir resolver um comportamento. E veja que isso aqui nunca tinha sido treinado antes, acho que em nenhum lugar do mundo, tá? Eu não conheço ninguém que tenha feito isso antes, né? Mas eu olhei e falei, opa, isso aqui dá para ajudar de uma forma relativamente tranquila, isso dá para ser feito. Um outro caso que envolve também muita segurança na hora de fazer é esse caso aqui. Talvez alguns de vocês tenham acompanhado, que é quando a Pets lançou as ações na Bolsa de Valores. Então, eles queriam fazer que o cão acionasse, tem um botãozinho aqui, né? Então, é como se quando você bate o botão, está liberado para compra de ações. E eles queriam que um cão fizesse isso. Pensa na confiabilidade que tem que ter, porque tem que ser ao vivo e tem que dar certo. Não tem opção de, deu errado. Não, tem que dar certo. Só que a gente colocou algumas coisas que seriam interessantes, como, por exemplo, o Volco ficar olhando para a câmera, bater junto com o Sérgio. Então, olha como ficou bem, bem legal. Isso aqui foi uma sessão de treino, tá? Eles treinaram só no dia, ou uma vez antes, alguma coisa assim. Foi muito pouco treino que os dois fizeram juntos. E aí, na hora, foi exatamente isso aqui, ó. Então, deu super, super certo. E aí, de novo, mais uma que não tem chance de erro. E aí você pode estar se perguntando, pô, Léo, tá, beleza. E algo mais palpável, né? Eu não estou interessado nem em cães de serviço, nem em treinar cachorro para acionar botão de bolsa de valores. Aqui é o caso do Zeus. O Zeus ele foi treinado para ser cão de serviço para criança autista. E o cão de assistência para uma criança autista, a principal função dele é a segurança dessa criança. Então, ele tem uma função muito importante, principalmente quando está na rua. Ele precisa ter alguns comportamentos extremamente confiáveis e sólidos, né? E aqui a gente estava treinando ele passar a ignorar as pessoas que interagem com ele. Então, por mais que as pessoas tocassem, falassem, tem algumas pessoas que estão com comida na mão oferecendo, né? Ele precisa simplesmente passar e ignorar completamente essas pessoas. Eu brinco dizendo que o treino dos Zeus prejudicava a autoestima das pessoas, porque é algo que realmente ele ignora completamente. Você vai ver mais um outro vídeo desse que é bem, bem interessante. Tá? Então, a gente precisa ter realmente um comportamento sólido. Tá? É o tipo de coisa que não dá para brincar. Tá? Tem a vida de uma criança em risco, assim como a Paçoca. Se não dá certo, pode colocar a vida do Lucas em risco. Tá?
Um outro caso, e aí aqui eu vejo que é já mais próximo do que vocês enfrentam no dia a dia, é reatividade. E aí eu vou mostrar aqui um caso do Space. Esse é um cão que chegou pra gente, né? Ele era de um adestrador da equipe, e aí quando a gente estava montando uma série no portal, a gente buscou o seguinte, falou, pessoal, qual é o cão mais reativo que a gente tem dentro da equipe? Que a gente quer trabalhar com ele. E aí surgiu o Space. E aí isso aqui foi a avaliação, né? Então eu queria ver como ele se comportava na presença de outros cães. E era algo realmente bem tenso. Tá? Então ele ficava nesse estado emocional quando ele estava próximo de outros cães. Beleza. Ó, aqui, ó, uma distância longa, inclusive, distância bem longa. Então, às vezes o cão estava a vários metros e ele ficava transtornado. Então, aqui, começou aqui, nessa distância. Ó. Esse aqui é o início. Então, eu estou aqui, o Marcelo está aqui, né? E aí, depois de 45 minutos, eles estavam assim, tá? Tem todo esse treino registrado no portal, tá, gente? Eu vou colocar também no Hakuna. Então, em 45 minutos, estava assim. Depois, a gente pegou a Shun e aqui foi em algo próximo de meia hora, eles ficaram assim. E depois, com o Glu, que foi algo na casa de 15 minutinhos, eles já estavam relativamente bem. Tá? E aí depois aqui a gente levou ele, começou a fazer uma boa generalização e tal. E o João, que é o tutor desse cão, ele se dedicou bastante com ele. E a evolução dele foi tão interessante que depois de algum tempo, o João utilizava o Space como um cão modelo. Ou seja, um cão que ele levava nas aulas para brincar com outros cães, para interagir com outros cães e para ajudar outros cães que fossem reativos. Aqui tem um outro caso, que eu acho que é bem interessante, aqui também bem próximo da realidade de vocês, que é um caso que o Marcelo atendeu. É uma chibinha que tinha posse de recursos, né? E ela fazia esse comportamento aqui, quando se aproximavam do pote dela. Tá? Então, tinha uma posse de recursos realmente bem intenso. Tá? E aí, começou o treino, tal, e foi evoluindo, e aí depois estava basicamente dessa maneira. Tá? E uma coisa interessante, todo esse treino foi online, isso bem legal. O Marcelo nem tocou na cachorrinha, né? Foi só um passo a passo realmente bem claro, bem estruturado. Um outro exemplo aqui é de ansiedade de separação, né? Esse é um caso que a Camila atendeu, que era esse nível de ansiedade de separação, né? O cachorro destruiu a porta, né? E aí depois de um tempo ele ficava assim. Aqui ainda com um brinquedo de enriquecimento mental, né? E aí, bem tranquilona. A gente tem, na verdade, assim, centenas de casos assim, gente, e eu sugiro fortemente que quem quiser acompanhar mais, entra no Instagram da Tudo de Cão, que a gente sempre posta bastante desses resultados, tá? O que é o ponto importante hoje é, sim, funciona de uma forma consistente, não só comigo, não só com a Sara, mas com diversos outros treinadores. Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Todos os treinadores que passam por todas essas fases acabam tendo resultados como esse. Beleza? Eu coloquei logo no início que, na minha visão, as pessoas começam pelo caminho errado, né? E isso se perpetua por longos períodos. Como que normalmente as pessoas começam? E eu comecei dessa forma, tá? A gente geralmente tem um problema sério para resolver. Eu tenho um cão reativo. Eu tenho, por exemplo, um cão que tem ansiedade de separação. Eu tenho um cão com algum problema sério para resolver. E aí eu acabo aprendendo um pouco sobre o assunto, começo a investigar para ajudar o meu cão, e aí, num belo momento, eu olho e falo, me identifiquei muito, quero trabalhar com isso. Eu acredito que a maior parte das pessoas começa dessa forma. Agora, por que eu considero que é uma forma errada? Porque, na verdade, a gente está tentando começar pela universidade, enquanto a gente ainda está na pré-escola. O que eu quero dizer com isso?
A gente não tem bagagem de treino. E quando a gente não tem bagagem, a gente acaba se frustrando, frustrando o cão, a gente acaba fazendo muitos e muitos treinos improdutivos, acontece muito erro, traz muita insegurança, né? Então, é nítido quando a gente observa, por exemplo, alguém que já teve um cão que mostrava agressividade para outros cães. A gente consegue ver na linguagem corporal a sequela que isso deixa. Os resultados, eles acabam ficando inconsistentes. Então, é muito comum a pessoa mencionar o seguinte para mim: pô, Léo, em treino ele responde, mas quando chega na vida real ele não responde. Por quê? Falta de uma estrutura de treino bem feita. Nessas situações, os resultados acabam ficando realmente muito inconsistentes. E aí é nessas horas que muitas pessoas acabam recorrendo a metodologias mais punitivas. Porque fala, pô, tô tentando, o negócio não dá certo, nada funciona. Talvez eu esteja fazendo errado. Né? É a conclusão óbvia que qualquer um teria. E eu vejo que depois de alguns anos, muitos dos adestradores com quem eu converso acabam se arrependendo. Fala, puxa, se eu não tivesse ido para esse caminho, a minha relação com o meu outro cão teria sido muito diferente. Eu vejo que aqui é um ponto onde é algo que você não consegue voltar atrás depois. Outro ponto importante, o treino fica chato. Né? Ninguém quer treinar assim, frustrado, com um negócio que você não vê resultado, você treina, não dá certo, aí o cachorro erra, na hora do vamos ver mesmo, o cachorro vai lá e falha miseravelmente. Ninguém quer treinar desse jeito, o treino fica chato. E aí você começa a treinar cada vez menos. Ou seja, você não adquire o hábito de treino. Um outro ponto que é comum em pessoas que começam dessa forma é a dificuldade de fazer um planejamento macro, onde olha toda a vida do cão. Eu vou pegar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que você está lá, chegou na casa de um aluno, e aí você vai atender um filhote de 3 meses, que é medroso, come mal pra caramba, faz xixi e cocô pela casa toda, destrói tudo, morde todo mundo, chora e late quando fica preso, e todos os problemas que são comuns no filhote. Né? Absolutamente comum. Isso aqui é algo esperado de um filhote. O que eu vejo de adestradores que começam dessa forma? Ele vai chegar para a pessoa e perguntar o seguinte: por onde você gostaria de começar? Qual é a prioridade para você? O que mais te incomoda? Ou alguns ainda começam fazendo lá uns treinos de senta e deita bem aleatório. E quer uma opinião sincera de uma pessoa que já está há 22 anos trabalhando com isso? Esse treino não vai dar certo nunca. E eu sei que isso pode doer, não se ofenda, calma, eu vou explicar o porquê. O grande ponto aqui é que quando você faz essas perguntas para o tutor, você está jogando a responsabilidade do treino e do planejamento do tutor. Só que ele não tem a menor ideia do que ele vai fazer. Por que ele não tem a menor ideia? Porque ele está te contratando para isso. Ele não tem a menor ideia de por onde começar, qual a prioridade. Ele pode até saber o que mais incomoda, mas ele não sabe treinar. Ele não é treinador. O profissional é você. Então, uma outra abordagem, olha como seria diferente essa abordagem. Colocar fulaninho, apresenta primeiro o planejamento, faz isso em conjunto, tá? Não estou dizendo para a gente impor uma visão, não é isso. É fazer isso em conjunto. Mas, considero importantíssimo. Vamos organizar o espaço primeiro, onde fica a caminha, banheiro, restrição, onde esse cachorro vai dormir. Porque eu preciso primeiro regular o sono desse cão. Depois, treino de independência, para ele aprender a ficar sozinho na restrição. Isso já vai dar uma paz para a vida da pessoa. E vai garantir que ele quando ele fica num ambiente restrito, ele não vai destruir a casa, não vai fazer xixi cocô por toda a casa e por aí vai. Depois eu vou organizar a rotina. Então, quais são os momentos de alimentação? Nesse momento, fazer atividade física, mental e social, ou seja, aprender coisas novas, comportamentos que sejam úteis para ele. Né? Então, eu já vou organizar bem, vou ensinar esse cachorro a brincar de cabo de guerra, brincar de bolinha, para que ele, ao invés de direcionar a mordida para o braço da pessoa, ele direcione para os brinquedos. Combinar com a pessoa, fazer visitas programadas para socialização, né, e fazer isso de uma forma segura, borrifa herbalvete, para que não corra o risco de alguém trazer uma parva, uma sinonose para esse cão, né, planeja e já começa a fazer o início dessa socialização com todos esses cuidados, de uma forma que não coloque a saúde do cão em risco, né, e começa aí, de fato, a ensinar comportamentos úteis e funcionais. Né? E aí aqui são alguns exemplos, né? Dependendo do cão, a gente pode variar cada uma dessas coisas. E aí, quando a gente implementa já de cara, apresenta um plano como esse, o tutor já olha de um jeito diferente, fala, opa, esse cara ele está olhando, não é para agora, ele está olhando para o longo prazo, porque você vai explicar que é através da socialização que o cão dele não vai mostrar agressividade aos 8, 9 meses.
Entende? Então, eu estou pensando lá, quando esse cachorro tiver 1 ano, 2 anos. Então, quando a gente implementa esse tipo de coisa, a gente está mudando e está efetivamente fazendo a diferença para o filhote e para a família. E não só naquele período de 1 semana, por toda a vida desse cão. Entende? Então, no momento que a gente faz isso, em 1 semana, você organizando isso aqui, já tem um outro filhote em casa. Um filhote que já está mais seguro, que já tem uma relação melhor com os tutores, que já sabe brincar, já tem um bom gasto de energia, então ele vai ficar despirocado pela casa. Beleza? Então, qual é a solução que a gente tem para isso? Se está errado começar lá por problemas de comportamento, qual é a solução? A gente faz a formação em 6 fases diferentes. E essa fase que eu falei que as pessoas normalmente começam é a 5ª fase. E aí vocês vão ver o conteúdo disso e vão entender o porquê que realmente é um erro começar por lá. E cada uma dessas fases que eu vou passar, eu vou trazer o que a gente aprende em cada uma delas. Então, sugiro fortemente que vocês anotem. Beleza? Quais são as 6 fases do adestrador? A primeira é aquecendo os motores. Depois, em busca da batata perfeita, afiando o machado, oficina de obediência, transformação comportamental e somos todo um. Calma que eu vou explicar cada um desses nomes, fique tranquilo. Tá? A gente vai passar fase a fase. O que eu queria apresentar para vocês é o seguinte: a bagagem que a pessoa vem acumulando para conseguir sustentar essa fase 5, que é a transformação comportamental, que é onde eu disse que normalmente as pessoas tentam começar, é essa aqui, ó. Olha o que essa pessoa precisa ter de teoria, olha o que ela precisa saber de motivação, o que ela precisa ter de bagagem de clicker, de indução, de 3D, de trabalho à distância, os lúdicos, boas práticas. Ela precisa ter uma bagagem sólida. Mas eu vejo que normalmente as pessoas estão aqui, ó. Nesse caso, a pessoa que está começando, com certeza ela está aqui. Ela não tem quase nada de teoria. E está tudo bem não ter nada de teoria. Só que ela está tentando fazer uma coisa que é muito difícil. Então, quando a gente olha essa discrepância de conteúdo que a pessoa precisa ter na fase 5 para o que ela de fato tem, é óbvio que não vai dar certo. Então, vamos lá. Vamos pegar agora o aquecendo os motores. Essa parte aqui, tá? Essa fase 1 de motivação. O que a pessoa precisa fazer dentro da tudo de cão no aquecendo os motores? Ela precisa ser capaz de motivar o cão. Esse é o ponto central do treino. Para mim, se você não tem a motivação do cão, não deveria nem começar a treinar. Para mim, é a primeira coisa que eu busco. A primeira. Se eu não tenho motivação, eu não faço mais nada. Eu preciso de um cão motivado querendo treinar. E isso não é só comida, a gente utiliza, sim, bastante comida, mas brinquedo, brincadeiras, atividades, eu vou mostrar um monte aqui para vocês, tá? Aqui é onde ela vai construir o hábito de treino. Lembra que eu falei que é chato treinar lá no 5? Pô, você fica frustrado e tal. Aqui é super divertido. Você vai brincar com o cachorro. E aí você começa a pegar gosto pelo treino. Isso acaba virando o seu hobby. E aí, para todo mundo que acompanha o meu Insta, vê lá o Desafio Tela 300, eu treino todo dia. É todo dia, depois de 22 anos de profissão, eu treino todo dia. E no início, logo que eu comecei, você podia passar às 3 da madrugada na porta da minha casa, eu estava lá treinando. Por quê? Porque é divertido, é legal treinar. Entende? Só que é legal treinar aqui. Lá na frente, se você começa por lá de uma forma frustrante, não é legal. Né? Vai ser legal se você vem construindo essa base. E o único comportamento que eu peço é o treino de vínculo. Comportamento simples, tranquilo. Tá? O que vai ver de teoria? O mínimo do mínimo para conseguir construir comportamento simples. Então percebe que aqui eu estou construindo na pessoa o hábito de treino e ela está construindo no cão ou nos cães motivação. Vamos ver alguns vídeos disso, né, de motivação, de treino e tal. Então esse aqui é o Fred, ele estava comigo aqui nesse vídeo há 2 semanas, tá? É um cão que a gente vai entregar para ser um cão de assistência. Então aqui ele estava 2 semanas e aqui eu estava avaliando o qual boa estava a motivação, se eu poderia começar o treino. A real é essa, se agora eu posso começar o meu treino ou não. E olha como ele está respondendo. Legal, bonito. E aqui nessa fase eu quero manter taxa de reforço lá em cima. Quanto mais melhor, quanto mais melhor. Hã? E aí, então aqui ele estava indo super bem, focado, concentrado, num ambiente com muito barulho, muito latido. Aqueles que nem atrapalham. O Celso, tá atrapalhando não, Celso, tá tranquilo, tá tranquilo.
Vem mais pra câmera aqui, ó. Então, aí aqui a tela também, ó, um ambiente caótico, né? E olha a motivação dela treinando. Tá? O ambiente está com zero de influência nas respostas dela. Poderia ter cachorro ou não ter cachorro. Então o que eu busco é isso, esse tipo de motivação, onde o cão realmente desconecte. Aqui, ali ela estava com frisbee, aqui agora com cabo de guerra, o mordedor. Aqui o meu treino de ir junto com ela. A gente está melhorando um pouquinho isso, gradualmente. Começando a ficar bonitinho, né? Esse junto, sem vergonha. Beleza. Então aqui com cabo de guerra, vamos ver o que mais. Ó, aqui com a pílula mágica, vocês conhecem? Vocês querem pílula mágica? Ó, qualquer brinquedo, na verdade, que eu pegue, tá valendo. Ela tá treinando. Qualquer coisa que eu pegue na mão, ela tá valendo. E não precisa ser algo específico. E aqui entra uma das principais habilidades de um treinador, na minha visão. Utilizar o que você já faz de brincadeira. Todo mundo gasta tempo fazendo algo meio bobo com o cachorro, ou algo que é o momento seu com o cão. Todo mundo faz isso. E eu e a Sara, a gente tem uma brincadeira com o Google, que é o seguinte: quando ele está na cama, a gente mexe por baixo, né, como eu estou fazendo aqui, e aí ele pode morder, brincar, fazer a maior folia, morder nossa mão. Quando está por fora, não. Essa é a brincadeirinha que a gente tem com ele. Brincadeirinha boba, tá, idiota? Então, quando minha mão está por baixo, ele pode morder, brincar, fazer barulho, fazer o que quiser. Quando está por fora, não pode. Tá? Então, assim, não pode. Agora, por baixo, pode. Que brincadeira de maluco é essa? Posso usar para treino? Claro que posso. Aí muita gente fala, mas é só com border collie e tal. Aqui, um papiãozinho. Papiãozinho trabalhando melhor que muito border collie que eu conheço, tá? Então, percebe que a brincadeira é meio tosquinha, mas que acaba sendo extremamente útil. Aqui outra, brincadeira boba, que é brincar com o pé. Então, a gente consegue, é nessa fase onde a gente aprende a fazer todas essas coisas, tá? É utilizar aquilo que você já tem para incorporar no seu treino. Beleza? Tá claro? Vamos agora para a segunda etapa. Então, só fazendo o nosso teste da primeira etapa. Você consegue trabalhar com diversos reforçadores diferentes? Se sim, show de bola. Se você me fala, Léo, eu consigo trabalhar só com comida. É nessa etapa que você deveria focar. Motivação. Vamos agora para a segunda, que é o que dá origem ao nosso curso. Ela se chama Em Busca da Batata Perfeita. Que loucura é essa, né? Que brisa é essa, né, Léo? E aí pensa no seguinte, a gente, ao invés de começar com comportamentos importantes para a gente, como treino de guia, sentar, deitar, ficar, junto, coisas parecidas, não é esse o meu foco inicial. De novo, eu quero construir a habilidade no treinador. Então, eu vou pegar alguns comportamentos lúdicos, comportamentos que não tem problema nenhum se ficar uma porcaria. Não tem problema ficar ruim. Por quê? Esse comportamento, a única função dele não é treinar o cão, é treinar o treinador. A gente constrói uma série de comportamentos onde a gente vai desenvolvendo todas as habilidades e vai criando as ferramentas para o treinador. Então, o Hakuna Batata, como que funciona esse comportamento? Imagina que isso aqui é uma cadeira, essa é uma outra cadeira, eu estou sentado olhando para frente, o meu cão está sentado olhando para frente, e aí eu preciso levantar a mão, tem que ter a mãozinha de herói, e falar, Hakuna Batata! E aí o meu cão tem que sair daqui, vir por aqui, entrar debaixo da cadeira e deitar. Esse é o famoso Hakuna Batata. Esse é o primeiro comportamento que a gente vê no estágio da Tudo de Cão. E aí, vou mostrar aqui um vídeo de algumas pessoas fazendo esse comportamento. Você vê que tem que ter a mãozinha de herói, né? Hakuna Batata! Hakuna Batata!
E aí você tem aqui cachorro velho, cachorro novo, tem de tudo, tá? A Lola tem 197 anos, né, Marcelo? Hakuna Batata. Hakuna Matata. Legal, comportamento aleatório total, tá? Mas é um comportamento extremamente útil para a gente, para desenvolver as habilidades de treino. E eu diria que a pessoa que ensina o Hakuna Batata da forma com que a gente ensina tem uma visão completamente diferente do que é treino. Beleza? E aí aqui vai o teste. Minha pergunta para você: você tem segurança em treinar esse comportamento? Você fala assim, Léo, chá comigo que eu te entrego isso. Se você tem, show de bola, ótimo, ótimo caminho. Em quanto tempo? Se você leva mais do que 2, eu diria, até 3 dias para me entregar isso, eu diria que você está, sim, em um outro nível do mercado já. Tá? Por quê? 99% do mercado não consegue entregar isso em 2 ou 3 dias. E não tem problema. E é aqui onde eu quero que você foque. Não tem problema não conseguir fazer isso. Entendendo isso, o ponto central aqui é que você deveria focar nessa construção de comportamento. É aqui onde você precisa focar. Porque a gente treina não só isso, você precisa treinar comportamentos lúdicos. Sabe como que eu aprendi? Na época não tinha ninguém para me ensinar o Hakuna Batata. O que eu fazia? Eu abria apresentações de freestyle, tudo que encontrava, e na verdade não tinha o YouTube como é hoje, então eu importava muita coisa de fora, e olhava os vídeos, DVDs, e falava, beleza, como que eu ensino esse comportamento? Eu ia lá, montava um plano, pau, treinava. Assistia a outro, opa, montava um plano, pau, treinava. Assistia a outro, e assim ia. Ou seja, eu gastei muito tempo construindo novos comportamentos. Então, se for maior que 3 dias, não tem problema, precisa se dedicar nesse ponto. Beleza? Legal. O que a gente aprende de conteúdo, né, dentro do Hakuna? Indução, como e quando utilizar. Né? E aí, veja, a forma com que a gente usa indução não é da maneira de onde você vai lá, coloca o cachorro na posição, e aí depois você vai tirando a indução, aquela coisa que leva 7 meses para você fazer o negócio. Não é isso. Tá? A gente tem uma forma muito específica de como a gente utiliza a indução em momentos muito específicos. Tá? Geralmente para desenvolver habilidade motora no cão, para valorizar a posição de reforço, enfim, tem uma série de questões aí que a gente utiliza em indução. A gente vai aprender sobre os 4 quadrantes, vai aprender sobre extinção, timing, critério, quais são os 4 critérios para a gente falar, eu posso subir de critério, né? E isso aqui faz com que a gente consiga evoluir um critério por sessão, por exemplo. E quando a gente está trabalhando com distância, mudar as distâncias em cada repetição. Então, entendendo isso aqui, traz uma flexibilidade muito grande de acordo com aquilo que a gente está ensinando. A gente estuda muito sobre posição de reforço e muito também sobre a regra dos 3 erros. Então, esse aqui é o conteúdo central da fase 2, que é em busca da batata perfeita. Então, em outras palavras, a gente coloca as boas práticas de treino em comportamentos inúteis, que não servem para nada. E que tá tudo bem se eu fizer cagada. Não tem nenhum problema, eu só vou dar uma risada depois, quando eu estiver assistindo os vídeos. Eu não dependo disso para nada. Entende? Então, o tirar essa carga pesada que normalmente tem um treino de obediência, que tem o resolver problemas de comportamento, faz com que você comece a gostar cada vez mais do treino. E por último, dos 3 Ds, que é distância, duração e distração, a gente foca exclusivamente na distância. A gente não vai ficar trabalhando duração, porque quando a gente aprende os 3 Ds, todo mundo quer treinar tudo junto, né? Fala, não, essa eu vou treinar isso, essa eu vou treinar aquilo. Não, a gente foca em distância. E aí a gente aprende diversas maneiras de aumentar a distância, construir essas distâncias. Outros comportamentos complementares. Então, se eu vejo que a pessoa teve um pouco de dificuldade na hora de construir o Hakuna, a gente vai treinar o vai chuchuzinho. A gente vai treinar o cafezinho sensação, bora estudar. A gente vai treinar o berinjelas apocalípticas. Ou seja, a gente vai inserindo outros comportamentos lúdicos para cada um deles e trazendo novas habilidades para a pessoa. Até a pessoa realmente, até eu olhar para a pessoa e falar, essa pessoa sabe construir um comportamento. Se eu apresentar qualquer comportamento esdrúxulo aqui, ela vai montar um planejamento, uma linha de raciocínio clara, pode sair com mais ou menos dificuldade, mas ela consegue chegar lá. Entende? Então, é aqui onde a gente aprende a treinar, efetivamente. Fizemos isso, a pessoa já está ali bem mais hábil, ela já entende de treino, já consegue treinar adequadamente. Aí agora a gente vai para os propedêuticos, que é a fase que a gente chama de afiando o machado. Por que afiando o machado? Porque tem um ditado que diz que se você tem 8 horas
para derrubar uma árvore, você deveria gastar 6 horas afiando o machado. O que quer dizer isso no treino de cães, Léo? Meus comportamentos importantes são os comandos de obediência. Eu preciso, na hora que eu vou treinar o comando de obediência, eu preciso ser preciso. Eu preciso fazer isso rápido, de uma forma precisa e cirúrgica, porque eu quero eles voando. Então, eu vou gastar tempo construindo comportamentos que, a princípio, são meio bobinhos e não servem para muita coisa, mas vai trazer a base de estruturação para eu ensinar isso rápido depois. Vou listar todos aqui, depois eu coloco onde a gente usa, tá? Então, target na mão, contato visual, target com duração, distração, e a gente tem vários outros que, principalmente naquela inclusão. Então, vamos pensar no seguinte. Imagine que eu ensinei meu cão a fazer um target. Para eu ensinar esse cão a fechar uma gaveta, é muito fácil. É muito simples. Sai em 5 minutos de treino. Se eu ensino meu cão a puxar uma corda, eu vou ensinar ele a tirar a roupa do Lucas, por exemplo, de uma forma muito simples, porque ele já tem a base para isso. Então, a gente treina alguns comportamentos que vão servir de base para o que eu vou desenvolver depois. Eu queria apresentar alguns deles porque normalmente não é como as pessoas veem um target na mão. O target que a gente busca é um target mais robusto. Então, eu busco isso aqui, ó. O cão que fique estátua na hora que ele faz o target. Isso é um target com duração. E olha onde está o reforçador. Disponível o tempo todo. E ela só vai quando eu dou um ok. Aqui, como que eu construí isso? Associando inicialmente target de focinho com contato visual. Então, nessa fase, a gente aprende a associar esses dois comportamentos juntos. O cão aprende a fazer com focinho e contato visual. Focinho, contato visual. Focinho, contato visual. E depois eu coloco em várias outras situações. Depois, a gente pode subir a régua. Falo, não, agora eu quero com 3 comportamentos, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, target e aqui, e apesar dela não estar fazendo com contato visual, porque eu não cobro mais nessa fase, tá? Mas existe um contato visual associado aqui, e aí eu pego um outro target que vai ser com a pata de trás. Tá? E de novo, com o reforçador disponível. Então, percebe como agora a gente está evoluindo e subindo a régua do que é uma construção de comportamento. O contato visual, para mim, gente, é um comportamento chave. Esse time É um comportamento chave que eu utilizo em treinos de atividade, em treinos de cães de esporte, em treinos de cães de companhia. Eu treino para tudo, contato visual. E quando a gente veio nesse programa, eu e o Marcelo, foi um programa ao vivo, né? Logo que a gente saiu, eu recebi uma chuva de mensagens perguntando do contato visual. Né, que eles se comportaram assim o programa inteiro, tá? A gente ficou lá uns 15 minutos. Deixa eu apresentar esse time, sejam bem-vindos. Então, deixa eu só tirar. Eu acho que vai dar problema de direitos autorais, mas tudo bem. Então, percebe que durante todo o tempo, eles estavam assim, ó, focadaço. Quando ele vai quebrar o contato visual, é para deitar e relaxar. Ai, gente. Beleza. Totalmente adestrado. E o seu? E isso a gente ficou lá uns 15 minutos, e aí tem um caso que uma parte foi bem interessante, que foi isso aqui, ó. Ela tinha morrido de medo de cachorro, tadinha, tinha que fazer um programa sobre cachorro. Tá trabalhando. E aí, mesmo a pessoa mostrando medo, olha o que ele faz. Isso para ele é distração. Então, ao invés dele tomar um susto lá, opa, eu já sei lidar com isso. Quando acontece isso, contato visual. E aí, mesmo ela esfregando a cabeça dele, lavando no tanque, ele sustenta o contato visual. E esse é um comportamento que a gente treina bastante. Porque mesmo E aí ela estava aqui Mesmo triste. você não querendo olhar pra mim de jeito nenhum. E esse é um comportamento que a gente treina bastante. Porque mesmo as pessoas tentando interagir com ele, o que ele precisa oferecer de comportamento é contato visual comigo. Eu fiz uma matéria uma vez com um cão-guia. E ele sabia claramente o momento que ele não estava mais em Percebe serviço. a intensidade do contato visual e o quão sólido está num programa ao vivo. Ou seja, eu sei que sempre que se posta algo, as pessoas falam, mas é gravado, não sei o quê, papapá. Então, isso aqui é algo que realmente é ao vivo. E o que a gente aprende dentro disso? Modelagem, como que a gente agrega comportamentos. Dos 3Ds, a gente foca muito na duração e na distração para conseguir esse tipo de comportamento e várias outras questões. Então, fizemos isso, aí a gente vai para a oficina de obediência. Agora sim. Agora o negócio é sério. Agora, onde a gente já gastou as nossas 6 horas afiando o machado, agora a gente precisa ser extremamente preciso, rápido
e eficiente na hora de construir comportamento. Então vamos lá, o que a gente vai ver? Treino de vínculo, zona de recompensa, treino de guia, vem, senta, deita em pé, fica, chair stay, por aí vai. Tá? O que a gente vai aprender aqui? Trabalhar com vários reforçadores diferentes. Como vocês viram com a tela, com o Google, com o Fred, com os Zeus, ou seja, trabalhando com várias coisas diferentes. Né? Então, a gente desenvolveu a habilidade de motivar lá atrás, só que aqui a gente vai colocar de como que eu consigo ensinar o cão. O reforçador está ali, ele está aqui, ó, focado, contato visual, oferecendo 1, 2, 3, 4, 5 comportamentos, como a tela estava fazendo, e sair para buscar o reforçador na hora que eu libero. Sabe? É isso que eu estou buscando nessa fase. Depois, como que a gente pode construir reforçadores condicionados? Ou seja, eu posso, por exemplo, colocar uma palavra para ser um reforçador, e isso tem um valor altíssimo lá em cima. E aí, dessa forma, eu consigo reforçar no momento que eu quiser. Porque eu tenho diversos reforçadores condicionados a todo momento. Eu trabalho com, literalmente, milhares de reforçadores. Beleza? A gente trabalha muito aqui, a gente dá muita ênfase na parte de generalização de estímulos. Ou seja, o cão trabalhando em ambientes diferentes, distâncias diferentes, a gente vai trabalhar com posições corporais diferentes, ou seja, aqui a gente vai variar e criar um cenário bem diferente, e eu mostro como fazer isso de uma forma organizada e estruturada. Vou mostrar alguns trechinhos disso aqui. Tá? E aí, aqui de novo, falando da generalização de reforçadores, né, a gente entende que qual é a diferença de discriminação e generalização, e que se a gente não tem isso, claro, se a gente não tem clareza sobre isso, muitas vezes, quando a gente está achando que está fazendo um reforço intermitente, a gente está fazendo uma discriminação. E aí é a maior cagada que você faz em treino isso aqui. Né? E a gente aprofunda isso dentro do curso. Fala bastante sobre esquemas de reforços, é algo que a gente realmente vê com profundidade, e dos 3Ds é onde a gente foca mais, é a parte de distração. Vou pegar aqui alguns vídeos, a gente já viu alguns vídeos de obediência, né? Então, ó, pega aqui um, que isso aqui é em treino, tá? Isso não é vida real, mas é em treino. Então, aqui a Sarah tá com frango na mão, e eu preciso chamar ele responder. E ele tá comendo o frango, tá? Não é que ela tá com um monte, ele começa a comer, não é que ele tá só roendo, tá? Então, isso é um bem consistente. Vamos pegar um outro vídeo que ilustra um pouquinho disso, que é aquele do Zeus dando um perdido nas pessoas, né? Então, isso aqui é algo na parte de obediência que a gente trabalha bastante. Tá? Precisa ser um comportamento realmente sólido, principalmente quando a gente está falando de cães de assistência. Tá? Como a gente já viu nesse vídeo, pegar um outro exemplo que é legal, é esse aqui. Ó. Pensa na Paçoca, o Lucas ele é jogador de rugby, ele representa o Brasil em vários jogos, tal, e a Paçoca acompanha ele nos jogos. E aí imagina que ele está correndo de cadeira para um lado e para o outro, e a cachorra fica solta. Um cão de assistência trabalha basicamente solto. Ela precisa ter um FICA ou um chair stay extremamente sólido. Ela não pode se parar no meio da quadra de jogo, entendeu? Então precisa ser algo realmente bem sólido, bem estruturado e que seja, acima de tudo, confiável. Beleza. Vamos para o próximo. Eu falei da distração, né? Então, aqui, isso aqui é o Bora Estudar, ó, que a gente viu lá. Tem um cafezinho, sensação, Bora Estudar, e aí a gente faz um treino de discriminação de estímulo também. Mas aqui a gente está só inserindo distrações, tá? Então, aqui a Bia está jogando ração no chão, que é algo tranquilo, né? Aqui o Marcelo está fazendo... Isso aqui é o cafezinho sensação. E aí a gente está fazendo com bolinha. Aqui é o cafezinho sensação também. E aí você vê que Bull, tem Golden, tem Cocker, tem de tudo. Né? Aqui é o Bora Estudar. Né? E a gente vai colocando distrações. Tá? Então, essa é uma parte que é realmente bem sólida e a gente precisa disso no nosso dia a dia. Legal, eu acho que então, com essa parte a gente mata isso e vamos agora para cá. Transformação comportamental. O que a gente aprende nessa fase? Primeiro, planejar. Então, eu tenho um plano de comportamento. Como que eu vou fazer todo esse planejamento? A gente vai aprender sobre reflexo inato, condicionamento pavloviano, fazer uma análise funcional bem feita, as principais metodologias de trabalho com reatividade mundo afora. Então, a gente já participou de seminários com praticamente todas as pessoas que lançaram algo mundialmente. A gente fala de agressividade, reatividade, ansiedade de separação e medo. Então, a gente mergulha em cada uma dessas coisas a fundo. Tá? E é nessa fase só que a gente vai trabalhar isso. E olha só que interessante. Aqui é onde normalmente a pessoa começa. E aí entra a minha pergunta, será que é uma boa começar por aqui?
né? E aí eu vou dar um exemplo. Como que a gente trabalha a reatividade? Geralmente a gente começa fazendo um bom treino de vínculo, zona de recompensa, vem, contato visual, senta, deita, fica, treino de guia, autocontrole, né? E o campo precisa ter um excelente histórico de treino. Eu construo aqui um bom histórico de treino aqui dentro. Ou seja, aqui eu vou construir a minha base para treinar reatividade. Agora, se eu não consigo fazer isso de uma forma rápida, se eu não tenho uma bagagem sólida, se eu não vim construindo a fase 1, 2, 3, 4, o que vai acontecer? Eu vou demorar muito para construir cada um desses comportamentos. Vou demorar demais, porque eu não tenho bagagem para fazer isso. E aí, das duas, uma. Ou eu vou ter uma base muito frágil no treino de reatividade, porque eu estou vendo que está demorando, eu vou ficando agoniado, eu vou lá e começo a treinar, com uma base ruim, um comportamento inconsistente. Ou eu vou demorar demais para iniciar os treinos de reatividade. E aí, se isso acontece, o que o tutor vai me falar? Pô, não estou vendo resultado, você está me enrolando, não estou vendo resultado nenhum. Ou seja, é um aluno que está insatisfeito. Só que, por outro lado, se eu já tenho toda essa bagagem que eu mostrei para vocês, tenta visualizar você com todo esse repertório, tendo construído tantos comportamentos diferentes, em situações diferentes, com reforçadores diferentes, a bagagem que você tem, quando você vai trabalhar a reatividade, você consegue construir uma base sólida muito mais rápido. De forma muito, muito mais rápida. Imagina construir cada um desses comportamentos e você fala assim, Léo, eu preciso de 3 semanas para construir isso. 2 semanas, 2, 3 semanas. Quando que você vai começar esse treino com reatividade? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 semanas para começar um treino de reatividade? Não faz sentido. Eu, como aluno, já tinha parado. Entende? Agora, se eu estou com uma bagagem sólida, eu consigo fazer isso muito mais rápido. Eu acabo construindo uma comunicação diferente com o cão. O tutor vê tudo isso sendo construído de forma rápida e fala, pô, o cara sabe o que ele está fazendo. Olha o resultado que ele está tendo. Então, eu já ganho um voto de confiança do tutor logo de início, porque ele está vendo o comportamento sendo construído de forma rápida e está vendo o resultado ali na prática. Eu queria mostrar, quando eu falo em construir de forma rápida, eu estou falando disso daqui. Ó. O Johnny, ele chegou em casa, ele ficou só uma semana em casa. No dia anterior, ele estava só se adaptando e tal, e aqui foi no dia seguinte. Eu fiz diversas sessões ao longo do dia, mas é dia 2 em casa, tá? Sendo que no primeiro ele não fez nada, só se adaptou. Então, é um cão que já está oferecendo um data só com comando de voz, sem nenhum prompt, sem nenhuma ajuda corporal. Acho que ele está respondendo liso. Liso também, por ser a barra chamar ele de liso, né? Mas tá num bom nível para um filhote de 2 meses que nunca tinha treinado, nunca tinha feito absolutamente nada. Então não é um cão que eu estava preparando durante um tempo e tal. É um cão que... Primeiro dia de treino, efetivamente. Então quando eu falo em construir rápido um comportamento, é disso que eu estou falando. Você consegue aqui... Então, resolver vários problemas de comportamento, você consegue montar o seu planejamento, qualquer problema de comportamento que você enfrenta, você tem uma visão clara, primeiro eu vou começar por aqui, depois por aqui, depois por aqui. Ou seja, isso está claro na sua cabeça? Se não tiver, não tem problema, precisa estudar a fundo cada problema de comportamento desse. Investe tempo nisso, gasta tempo com isso. Quando você estiver seguro disso, beleza, agora a gente vai para o próximo, que é o Somos Todo Um. Que é a gente ter a visão macro do treinamento. Eu brinco que a gente não pode esquartejar os problemas de comportamento. Olhar o cachorro para um monte de problemas de comportamento. Não, ele é um só. Ele é um só e a gente precisa olhar ele como um todo. Né? E os nossos alunos, eles não têm um problema de comportamento. Eles vão ter 5, 6, 10 problemas de comportamento. E eu preciso ser capaz de olhar para esses 10 problemas de comportamento e montar um plano de treino para ele. Sem perguntar para o tutor, eu até posso perguntar para o tutor, tá? O que mais incomoda e tal. Mas não é ele que vai me dizer o que eu tenho que fazer no meu trabalho. Entende? A gente vai fazer isso em conjunto, porque a gente está trabalhando junto. Tá? Então, você bater o olho e falar, opa, qual que é a prioridade? Se eu vejo um filhote com 4, 5 meses fazendo xixi, cocô pela casa toda, fazendo aquele monte de problema, e o tutor não tem um foco na socialização, eu vou conversar com o tutor, falar, fulaninho, olha, acho que a gente tem 2 caminhos. Ou durante o final de semana você se dedica assim, assim, assado, ou eu vou pegar durante a aula e fazer isso. Socialização. Essa é a prioridade máxima. A gente vai conversar, vai alinhar, vai tentar fazer o jeito mais rápido possível lá. Mas é a prioridade de socialização. Eu não posso deixar isso passar. Senão esse cachorro vai ficar com 8, 9 meses mostrando agressividade para outros cães e a responsabilidade é do profissional. E a gente precisa assumir essa bucha.
Se um aluno meu começa a mostrar agressividade com 8, 9 meses, eu sou o responsável disso. Entende? Não adianta falar, não, mas ele só quer xixi e cocô. Ele não sabe. Ele é leigo. Entende? Então, é nossa responsabilidade fazer isso. Então, como que eu vou organizar todos esses treinos? Aqui é onde a gente tem essa visão geral. Então, a gente aprende sobre planejamento macro, definir prioridades, socialização, prevenção de problemas comportamentais. Isso aqui não é o básico, tá, gente? Muita gente fala, não, é só prevenir problemas de comportamento. Isso não é básico. Para fazer isso bem feito, eu preciso conhecer a raça, preciso conhecer muito bem de linguagem corporal, eu preciso identificar se aquele é um exemplar típico da raça, se esse cão ele tem alguma movimentação esquisita que talvez me chame a atenção para um problema de saúde. Isso aqui exige bagagem de treino. Eu preciso entender como as raças são organizadas, né? Porque dependendo de qual grupo tá, pode me chamar a atenção para uma coisa ou outra. Que eu vou precisar trabalhar mais, talvez eu tenha que ficar mais em socialização, talvez mais em autocontrole, vai depender um pouco daquele indivíduo, né? E bastante sobre linguagem corporal. Vocês conseguem perceber a diferença de quando a gente tem uma estrutura onde a gente vai evoluindo e o conhecimento anterior dá suporte para o próximo conhecimento? A habilidade que eu desenvolvi lá atrás vai me dar suporte, me dar segurança para desenvolver para o próximo conhecimento. Então é isso que esse gráfico aqui nos mostra. Entende? Todo mundo quer começar aqui, mas a pessoa está aqui. Então ela deveria focar nisso. Isso não é demérito. Eu comecei aqui. Na verdade, eu comecei aqui e passei muitos anos ralando aqui. Até que eu entendi que eu precisava vir para cá, estudar mais, aprender o feijão com arroz. E o feijão com arroz, qual é para mim? Motivação. Eu precisava ter cães altamente motivados. Depois, aprender a construir comportamentos simples, comportamentos que vão ter importância maior, depois ainda mais, para depois resolver problemas de comportamento. Só que isso não basta. Isso aqui não basta. Eu preciso olhar para o cão como um todo. Eu preciso ter uma visão macro de treino, ter uma visão de curto, médio e longo prazo da vida desse indivíduo. Beleza? E aí, uma coisa que eu queria perguntar para você. Se você estava atento, qual das 5 fases a gente aprende sobre condicionamento pavloviano? Vamos ver se vocês estavam atentos, se estavam anotando. Por que eu estou te perguntando isso? A gente está vendo só na fase 5. A pessoa, quando ela é autodidata, ela vai ler muito. Isso aconteceu comigo. Eu li, sei lá, uns 10 livros que falavam sobre condicionamento pavloviano. Só que eu nunca tinha conectado com a prática. Até que, depois de vários anos estudando e aplicando e tal, que caiu a ficha. Falo, putz, isso aqui tem uma importância que é crucial. Se eu quero resolver um problema de comportamento sério, eu não tenho como resolver um problema de comportamento sério se eu não tenho muito claro o que é um condicionamento pavloviano. Isso aqui está diretamente ligado com emoções. E todo problema sério envolve emoções. E onde eu quero chegar com isso? Que a pessoa, quando ela está aprendendo sozinha, é difícil você linkar a teoria com a prática. É muito difícil fazer isso. A grande diferença do que a gente faz dentro da Tudo de Cão é que a gente insere a teoria certa na hora certa. Então, a gente não fala, vamos estudar um monte de coisa. Não, a teoria entra como uma resposta para uma pergunta. Estou aqui com uma pergunta. Aliás, eu postei isso no meu Reels hoje. Dá uma olhada lá depois. Eu coloquei lá, estou com um problema. Beleza. Aí eu recorro à teoria e a teoria precisa responder, entrar com uma resposta para o problema que eu tenho. Ter forma estruturada de quando você vai aprender o quê, para mim é determinante para a velocidade com que a pessoa vai evoluir. Então, vou fazer aqui um resumo. Fase 1, aquecendo os motores, trabalha a motivação. Fase 2, em busca da batata perfeita, são os comportamentos lúdicos, que é onde a gente desenvolve as boas práticas. Afiando o machado são os comportamentos propedêuticos. Oficina de obediência são aqueles comportamentos que a gente precisa que sejam extremamente bem generalizados, com vários reforçadores. Né? Transformação comportamental é onde a gente precisa entender a fundo os problemas de comportamento. E, por último, a gente passar a olhar e montar um plano de treino, pegar aqueles 10 problemas de comportamento e montar um único plano de treino que engloba toda a vida do cão. Beleza? E se resume nessa figura aqui. Então, o que eu coloquei aqui na figurinha? Na fase 1, que é de motivação, eu tenho isso aqui de teoria, uma mixariazinha. Né? Depois, eu tenho essa mixaria de motivação, de clicker, de indução. Beleza, conforme eu vou trabalhando, eu vou ganhando mais teoria, né?
eu vou aprendendo a motivar mais o meu cão, eu vou ficando mais hábil com o clicker, né, vou aprendendo outras coisas. E assim a gente vai empilhando os conhecimentos e as habilidades que a gente vai adquirindo ao longo do processo, e aí aqui sim a gente adquire um grande, a gente se sente seguro completamente para fazer tudo aquilo que eu propus logo no início. Então você concorda que um adestrador que tem essa bagagem daqui, por que eu coloquei de reconhecimento do mercado? Porque ele é um profissional diferenciado. Ele é um profissional que não olha problema a problema. É um cara que tem uma visão do todo, que tem segurança e vai construir rápido os problemas de comportamento. Então é óbvio que essa pessoa tem que ganhar mais. É óbvio. Se você compara com uma pessoa que está iniciando aqui, né, tem muito tempo de diferença entre uma coisa e outra. Beleza? Eu queria te pedir uma coisa. Quando você estiver frustrado com os resultados, ou você tiver um aluno que está encerrando precocemente, sabe, quando lá no fundo você sabe que ele está falando, puta, eu tô sem grana, tal, apertou, tá, mas lá no fundo você sabe que não é bem isso, sabe quando daquele, eu já tive essa sensação algumas vezes, tá, gente, eu sei exatamente o que é isso, quando você olha e fala, putz, tá bom, tá sem dinheiro, mas podia ter cancelado outra coisa, não é o meu adestramento. Quando acontecer isso, eu queria que vocês perguntassem o seguinte, fizessem a seguinte pergunta para você, qual foi o resultado que eu efetivamente entreguei? Eu pagaria por esse resultado? Faço essa pergunta para você. Em qual dessas fases eu deveria investir mais tempo treinando e estudando? Qual dessas fases? Pode ser a 1, não tem problema, tá tranquilo. Aliás, a 1 é a mais divertida, é a mais legal de ficar, tá? E aí outra pergunta, eu passei de forma organizada por todas elas? Gente, a resposta dói quando você faz essa pergunta. Se você for honesto consigo mesmo, vai doer, tá? Vai doer. Só que tá tudo bem, encara de frente, porque é assim que você vai evoluir. É você olhar e falar, eu preciso melhorar mais a minha habilidade de treino. Eu preciso conseguir construir comportamentos mais rápido. E como você vai conseguir isso? Não vai ser pegar um dia, uma semana, ficar treinando que nem um louco. Não, é botar isso todo dia na sua rotina. E treina todo dia, treina todo dia, treina todo dia, treina todo dia. Não é 15 minutinhos, não, é treinar de verdade todo dia. Beleza? E aí entra a proposta, que é a seguinte. Eu tenho certeza absoluta, que se vocês pegarem tudo isso que eu expliquei hoje e colocar em prática, você vai chegar lá. Você vai chegar na fase 6. Se você fez todas as anotações e percorrer passo a passo do que eu coloquei aqui, você vai chegar na fase 6, você vai se destacar, você vai ser um profissional completamente diferenciado. Eu não tenho dúvida, mas vai demorar. Porque sozinho, eu e a Sara trilhamos esse caminho. É um processo, leva muitos e muitos anos mesmo. E aí a minha pergunta é, se você quer a minha orientação na sua jornada. Por que eu estou te perguntando isso? Porque dentro da Tudo de Cão eu faço isso já há 14 anos. Desde 2010 eu venho treinando os nossos profissionais. Eu queria que você pensasse como seria a sua carreira se tivesse alguém te dizendo o que você deve treinar e estudar em cada etapa. Então, como eu apresentei aqui, falou, fase 1 aqui, ó, treina isso aqui, ó. E aí você vai treinar. Fala, pô, legal, agora tá sólido, beleza. Vamos agora para a fase 2. Na fase 2 você vai treinar isso. Treina isso. Estuda isso, estuda aquilo. E aí a gente vai galgando gradualmente. A gente trouxe diversos profissionais. Eu diria que os melhores nomes do adestramento mundial a gente trouxe aqui para o Brasil. Que é o Jesus, a Mary Hunter, a Grisha, a Michelle Pouliot, o Juan, a Susan Garrett, a Emily. Tá faltando gente aqui. O Steve White, esqueci do Steve White. Né? E assim, o que eu percebi ao longo desse processo, a gente dentro da Tudo de Cão, a gente sempre trouxe e fez questão de compartilhar conhecimento. Isso está no DNA da empresa. A gente sempre fez questão de trazer muitas pessoas e a gente já deu muito seminário aqui. Só que o que a gente observa é que quando a gente pega um curso de um final de semana, como normalmente é feito, em geral o valor é alto, porque tem um monte de curso de logística, né? É muito caro para quem vem de fora, né? E o que de fato sobra para a pessoa, quando a gente acompanha, e a gente acompanha muitos desses profissionais por literalmente década, tá? A gente vê que o que fica para a pessoa é pouco, porque é uma carga muito intensa de conteúdo, muito denso em pouco tempo. E conhecimento, ele depende de maturação. Conhecimento não é uma coisa que você vai abrir a cabeça, socar um monte de coisa lá dentro e falar, tá bom, vamos para a próxima. O que a gente entende que é o ideal é que tem esse acompanhamento no curto, médio e longo prazo. Porque o aprendizado exige maturação.
vai ter no curso conteúdo teórico e prático em cada uma dessas 6 fases. Zoom com Léo ao vivo a cada 15 dias. A gente vai ter Zooms temáticos e Zooms de tirar dúvidas. Comunidade dos alunos. Então, para vocês conversarem, trocarem ideias, apresentarem casos, ajudar um no vídeo do outro, por aí vai. Agora tem um ponto, e aqui eu queria ser bem sério em relação a isso, tá, gente? Eu queria pedir para você que só vai dar certo esse curso se você realmente estiver comprometido. O que eu chamo de estar comprometido é botar lá na sua agenda, pegar ali um horário do seu dia e reservar. Treino e estudo. Tá? Tem que estar lá todo dia. Porque se você só comprar o curso, ficar assistindo aula, o resultado é zero. Não faz isso. Não faz isso. Vai perder tempo. O que eu realmente quero é que as pessoas que estejam no curso tenham um resultado realmente muito importante ao longo dos próximos 12 meses. Então, você vai ter acesso durante 12 meses, e a ideia é que você treine e pratique, coloque na sua agenda e pegue gosto por treinar ao longo desses 12 meses. Léo, tem garantia? Tem, incondicional. Em 30 dias você me mandar, Léo, quero minha dinheiro de volta. Tome. Simples, fácil, direto. Mas antes do depoimento, eu quero botar um outro vídeo. Eu acho que ilustra um pouco sobre qual é a proposta desse curso. Né, que é o que eu gostaria, na verdade, que tivesse acontecido comigo. Acho que talvez você já tenha assistido esse vídeo, que é o seguinte. Esse tiozinho aqui, ó, ele tá na piscina lá em Abu Dhabi, né, e vê um menininho surfando. Ó. E o que ele faz? Ó? É um cara mais experiente, que tem bagagem. E eu queria que vocês pensassem no seguinte. Será que essa criança conseguiria surfar assim, agora? Se não fosse pela ajuda dele, a orientação, olha como ele vai orientando a criança ao longo de todo o processo, como ele vai, faz isso, faz aquilo, fica em pé, abaixa, isso, equilibra, e olha como isso vai dando segurança de que a criança está no caminho certo. Eu não tenho dúvida de que essa criança aprenderia a surfar sem ele. Eu não tenho dúvida disso. Mas quanto tempo ele levaria para fazer isso? Essa é a pergunta que eu acho que vocês têm que se fazer. Então, ter alguém, isso aqui era tudo que eu queria quando eu estava começando. Que tivesse alguém que me pegasse pela mão e fala, faz isso aqui que vai dar certo. Tá? Então, o que eu estou propondo aqui para vocês hoje é exatamente tudo o que eu gostaria de ter quando eu estava iniciando. E aí eu vou colocar aqui um vídeo, na página tem um monte de depoimento, mas eu vou rodar um só para vocês verem. Então, aqui a página, o nosso vídeo está aqui rodando agora. Tá? Então, você pode entrar aqui, aí você vai clicar aqui, vai preencher o seu dado, vai ser redirecionado para o meio de pagamento. Você fala, Léo, não estou seguro ainda. Não tem problema. Aqui você vai ver, pode ler todas as informações, tudo isso que a gente conversou aqui, e tem uma série de depoimentos aqui, ó, de pessoas que passaram por essa formação que eu expliquei para vocês. Né? E aí eu vou rodar aqui um curtinho, que eu acho que depois vocês podem ler tudo. Aqui é um casal de alunos nosso. Tá? Então, se vocês quiserem, podem dar uma lida, fiquem à vontade. Eu queria rodar esse vídeo aqui que eu gostei bastante. Olá, tudo bom? Me chamo Felipe, tenho 36 anos e sou adestrador comportamentalista da Tudo de Cão. Sou engenheiro mecânico de formação e fiz transição de carreira agora para a profissão de adestramento. Eu queria dar aqui o meu depoimento para vocês e pontualmente falar um pouco sobre o processo de ensino, né? Que é muito importante a gente saber onde a gente está pisando nesse momento tão decisivo, né? Nesse ponto de inflexão da nossa vida, que é uma transição de carreira. E o processo de ensino da Tudo de Cão é algo muito bem estruturado. Eu tive o privilégio de conhecer todo o processo, porque minha esposa já fazia parte da equipe, então eu, com muita segurança, dei um passo nesse caminho para a mudança de carreira, né? Mas eu queria aqui testemunhar, né, para você, que é um processo muito seguro, muito bem pensado, muito bem estruturado, com uma estrutura de ensino muito bem pensada e elaborada, né, por um profissional, na verdade profissionais, né, que é o Leonardo e a Sara, que têm longos anos de experiência e entendem todo o processo que é de aprendizado e o processo de aplicação desse aprendizado já na área de atuação. E isso me trouxe muita segurança, né? Dar o passo nesse caminho me trouxe muita segurança e entender que da onde eu estou e para onde eu vou é muito importante para qualquer pessoa, né? E isso foi o que, como eu disse, trouxe muita segurança. E esse é o meu depoimento, eu queria deixar aqui para vocês e que você tenha muito sucesso.
Maravilha. Então, além do Felipe, tem vários outros. Eu não consigo colocar tudo na página, na verdade, e eu botei um link aqui, se vocês quiserem. Tem uma playlist só de depoimentos com 20, eu vou subir mais 2 hoje ainda, tá? Então tem realmente bastante coisa aí para vocês lerem, tá bom? O que eu queria trazer então para vocês? Fazer esse convite para vocês participarem do curso do Hakuna Batata. E se vocês quiserem um mentor ao longo desse caminho, para mim vai ser uma honra muito, muito grande ajudar vocês ao longo dessa jornada, tá bom? Então vocês vão receber um passo a passo, bem claro, bem tranquilo, ao longo disso. E eu esqueci de falar uma coisa, e antes que vocês me mandem um e-mail xingando quem estiver comprando agora, o curso ele vai ser liberado aqui, tá? Vai começar no dia 4 de março, então você vai entrar lá agora, não vai ter nada, tá? Mas você já vai receber o link de acesso e tal, mas 4 de março começa o curso, e aí eu vou liberando nessas datas. Então, dia 11 eu libero a fase 1, dia 12 vai ter um Zoom para tirar algumas dúvidas, depois dia 25 vai ter o módulo 2, e assim a gente vai indo. Tá? Ao longo de todo o ano, a cada 15 dias a gente vai ter o nosso Zoom com o Léo, que é a nossa sessão Tira Dúvidas, tá? E em dezembro a gente faz uma pausa para poder descansar. Fechou? Então isso é bem importante.